Vamos orar, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós temos o privilégio, Pai, de conhecer essa palavra, a sua palavra. Obrigada porque tu és nosso Deus e nós somos seus filhos. Obrigada, Senhor, pela tua presença aqui, nos louvores, na adoração. Oh, Deus, e vem agora, nessa manhã, usar a minha vida, Pai. Eu me coloco diante de ti, Senhor, para ser instrumento nas suas mãos, Pai. Eu de mim mesma não tenho nada, se não for o Senhor. E eu te agradeço pelo privilégio de poder compartilhar aquilo que o Senhor tem me ensinado, para a glória do teu nome. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A palavra que eu quero compartilhar é... O título dela é Para Onde Nós Olhamos na Hora da Crise. Amém. Amém? Glória a Deus. Começa a pensar. O que você está fazendo? Para onde você está olhando agora, nesse tempo de crise? De quase 2 anos de crise na nossa nação e nas nossas vidas. Essa crise que mexeu com tudo, nossa vida financeira, com a nossa vida de relacionamentos, com a nossa igreja, com a nossa comunhão com os irmãos. É muito importante. E eu estava lendo Isaías, e no capítulo 6, Isaías teve uma visão e um chamado no tempo de crise, naquela época. E eu quero compartilhar agora, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Isaías capítulo 6, verso 1 em diante. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Aleluia. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de vir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Palavra linda, rica, preciosa para os nossos corações nessa manhã. Irmãos, eu quero dizer que a crise realmente chegou para todos, né? Para os ricos, para os pobres, para os intelectuais, para os iletrados, em todo o mundo. E um dos exemplos da crise que eu já compartilhei para o meu grupo é que no começo da pandemia eu fiquei chocada, porque um dos sócios donos do Banco Santander na Espanha era um homem riquíssimo, né? Ele poderia comprar um hospital para tratar a contaminação do Covid que ele teve. Ele tinha dinheiro para comprar o que ele quisesse, fazer uma junta médica do mundo todo. Mas esse vírus atingiu a vida dele e ele foi ceifado, ele morreu. Então eu creio, irmãos, que cada um que está ouvindo essa palavra agora está aqui participando pela misericórdia e pela graça de Deus. Porque não há poder, não há nada que possa comprar a saúde, a vida de uma pessoa. Aquele homem, ele tinha tudo para ser feliz, mas ele não pôde comprar a vida nem a saúde. Esse é o limite que todos nós temos. Esse é o limite que nós temos que também olhar e falar assim: Senhor, eu vivo o sobrenatural do Senhor. A minha vida não é uma vida simples. Parece que nós temos uma vida simples, que não temos grandes coisas, mas nós temos uma riqueza, que é a presença de Deus, que é a saúde, que é o cuidado do Senhor. Eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo
já perderam entes queridos, mas eu quero te dizer que o Senhor te escolheu para estar nessa manhã e para te perguntar, como é que você vai sair dessa crise depois que tudo passar? Amém? Amém. E as coisas continuam acontecendo, há um pânico geral, as pessoas ainda não relaxaram, as pessoas ainda não estão assim livres de preocupações, de medo, de problemas, e tudo isso aconteceu por causa das consequências, das atitudes que foram tomadas, né, de lockdown, de não sair de casa, de ficar em casa. A gente ficou muito atemorizado, mas o Senhor guardou e protegeu aqueles que são deles. O Senhor tem dado vitória para nós, porque nós estamos entendendo que nós não podemos parar diante da crise, nós temos que continuar. Por isso que esse pequeno grupo precioso está aqui nessa manhã, porque nós precisamos avançar e falar para os irmãos, nós estamos aqui porque estamos avançando para cumprir o propósito do Senhor. Amém? E nessa crise, muitas pessoas tiraram a vida. Muitos casos nós soubemos de pessoas com desespero. E o que a gente perguntou? Não há solução para isso tudo? Aleluia. No livro de Amós, no capítulo 1, verso 1, Amós, ele descreveu que o rei Uzias, ele morreu nesse tempo. Eu vou ler só 2 versículos aqui. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá em Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-ão o cimo do Carmelo. Então, o Senhor sempre nos avisa quando as coisas vão acontecer. Ele não pega os seus filhos desprevenidos. E nesse tempo aqui, também eu quero dizer para vocês que Joel, ele também registrou uma praga de gafanhotos, que teve morte, teve perdas, teve falência. E eu, como sou do interior, eu vi muitos fazendeiros que quando perdiam toda a lavoura e não tinha dinheiro para pagar o empréstimo nos bancos, eles tiraram a vida. Muitos deles, a gente sempre ouvia falar, eu era criança e meu pai já falava, fulano de tal se suicidou porque um homem honrado, decente, não tinha como pagar as dívidas, pagar as coisas e acabava tirando a vida de desespero, sabe? Como eu disse, né? A crise chega para todos sem exceção. E aqui morre o rei Uzias e foi um luto geral. Por quê? Essa morte trouxe um sofrimento muito grande, porque ele era um homem bom, ele era um homem honrado, ele governou por 52 anos e o tempo que ele governou, aquela região prosperou, as terras produziram muitos frutos, né? Fizeram construções fabulosas que marcaram seu reinado. Foi um reinado próspero. E quando ele morreu, todo o povo sentiu, né? Imagina todo mundo dizendo ele era um homem bom, ele vai fazer falta. Quem será? E a angústia das pessoas, quem será que vai ficar no lugar dele? Quem é que vai agora continuar reinando e cuidando de nós? E a morte dele marcou a história da nação. Foi um momento dramático de luto geral. E o povo pranteou sua morte. E o profeta Isaías viveu nesses dias da morte do rei Uzias. Por isso que esse capítulo começa no ano da morte do rei Uzias. Apesar de serem dias difíceis, né, e de amargura, e na hora Uzias não tinha o que fazer, estava todo mundo em casa chorando, todo mundo pranteando essa morte, mas ele foi para o templo. Que coisa linda, que momento tremendo. Quando ele entra lá, olha a visão que ele teve. Ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Aleluia! E haviam anjos naquele lugar. E as abas
das vestes do Senhor encheu aquele templo. Vocês imaginam entrar num lugar e ver a glória de Deus, sentir a presença do Senhor, sentir aquele mover sobrenatural sobre a sua vida. É algo que todo mundo anseia, né? Vivenciar isso. E o que aconteceu ali? E quando nós temos uma crise, irmãos, nós temos que buscar refúgio em Deus. E foi o que Isaías fez. Ele foi buscar refúgio no Senhor. E quando ele entra no santuário de Deus, que ele teve essa visão, ele vê algo inusitado, resplendoroso. Ele vê o Senhor na sua majestade, no seu resplendor, na sua glória, sentado ali. Gente, é algo sobrenatural, não dá nem para nós imaginarmos a visão que ele teve ali. Eu creio que às vezes nós entramos numa reunião de oração, num tempo de oração também, no nosso secreto, e nós sentimos esse mover, nós sentimos isso e achamos assim, a gente sai extasiado da presença de Deus naquele tempo de oração. Imaginem ele entrar no templo e ter aquela visão esplendorosa, maravilhosa. Por que que ele foi até lá? Porque naquela época o Senhor se manifestava no templo. E hoje ele se manifesta em nós. Ele se manifesta dentro de todo aquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E nós podemos sentir esse amor. Nós podemos sentir esse fogo. Sentir esse poder. Essa unção. Somente de buscarmos a presença de Deus. Não importa onde você esteja. Se você está aí sentado no sofá da sua casa. Se você está aqui agora nessa reunião. A manifestação do poder de Deus pode ser assim tremenda na sua vida, se você abrir o seu coração e começar a adorá-lo nesse momento. Amém? Amém. E o Senhor estava ali rodeado de serafins. E eles, serafins, eles tinham 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 os pés, e as outras 2 eles se mantinham voando, flutuando. E eles clamavam: Santo, 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 Santo é o Senhor. Muitas vezes nós entramos na presença do Senhor, sempre para pedir coisas, ou naquela oração assim, bem rapidinha, mas nós não podemos deixar de declarar a santidade de Deus, a glória dEle, o poder dEle, o amor deles por nós. Amém? E a palavra de Deus diz aqui que as bases do limiar se moveram à voz de que clamava e a casa se encheu de fumaça. Imaginem um lugar onde você nem enxerga mais, de tanta glória de Deus, de tanta unção. Muitas pessoas gostam de subir a um monte, né, para orar. Outros gostam de reuniões onde há um compartilhar de irmãos. Mas você pode ter isso tudo e sentir a glória de Deus na sua casa, no seu secreto com Deus. Amém? Amém. E a visão da glória de Deus era tão tremenda que parecia que os alicerces e os umbrais do templo se moviam e a casa se enchia de fumaça. E a melhor coisa para as nossas vidas é reconhecer a soberania de Deus. De que as rédeas das nossas vidas, da nossa história, não estão nas nossas mãos, estão nas mãos de Deus. Que a nossa vida está no poder de Deus. E que o poder de Deus sobre a nossa vida é soberano. Que Ele seja o Senhor absoluto das nossas vidas. Porque muitas vezes nós escapamos e vamos tomar decisões sozinhos. Mas que você possa voltar, assim como eu sempre tento voltar, para que o Senhor continue sendo soberano na minha vida em todas as áreas. Amados, e conhecer e prosseguir a conhecer a Deus é a melhor coisa para as nossas vidas. Nós não podemos parar. Aquilo que nós sentimos hoje da presença de Deus, aquilo que nós recebemos hoje na oração, na adoração, isso tudo é para hoje. Amanhã nós temos fome do Senhor. Amanhã nós temos que voltar para a presença dEle. Amém? E quando o Senhor é o centro da sua vida, na crise, você sabe quem buscar, né? Você busca o Senhor. E Ele é o Senhor, é o Deus de detalhes, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Então nós temos que fazer como Isaías. Ele olhou para o alto
e viu o Senhor. Nós não podemos olhar a circunstância que nós estamos vivendo. Nós não podemos olhar para as crises que nós estamos vivendo. Nós temos que olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. É porque lá é que nós vamos ver a manifestação da glória de Deus. É lá que nós vamos sentir o poder de Deus. É lá que nós vamos ouvir o que Deus tem para nós. Amém? E na angústia daquela nação, na falta que o rei fazia para Israel, e ele se esqueceu até dos inimigos que iriam atacá-los, porque eles pensaram, o rei nos protegia. O rei, ele montou um esquema para nos proteger, para nos ajudar. E agora, como é que vai ser? Tantas coisas poderiam manter o olhar do profeta para baixo e trazer-lhe desânimo e tristeza, mas ele decidiu olhar e viu o Senhor no seu alto e sublime trono. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus, né? Porque ele olhou para cima, para o lugar do propósito. E ali ele ouviu um chamado. E quando Isaías ouviu o chamado, ele disse, ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, eu sou pecador, eu falo palavrão, tenho boca pesada, eu falo muita coisa pornográfica nas conversas, nas brincadeiras, sabe? E ele falou, habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E a hora que ele chegou, que ele viu a presença do Senhor ali, ele reconheceu quão pecador ele era. Sabe, muitas vezes nós nos esquecemos que nós somos pecadores e que todos os dias nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, das nossas atitudes. Então a palavra de Deus diz no verso 6 que um dos serafins pegou uma pinça, né? E ele pegou uma brasa e colocou nos lábios dele e falou, agora você está purificado. Agora a sua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aleluia. Quando nós vamos para a presença de Deus, eu sei quem eu era antes de conhecer Jesus. Com 25 anos de idade, eu tive uma experiência com o Senhor profunda que mudou a minha vida. Eu era vaidosa, eu era cheia de, meu Deus, quanto pecado, mas o Senhor me limpou, Ele me lavou e Ele tem, pela misericórdia dEle, continuado a limpar e me purificar dos meus pecados, glória, né? a Deus. Aleluia. E quando Isaías, ele olhou para si e viu o seu pecado, né? Ele entendeu que quanto mais perto a gente estiver do Senhor, mais a gente se enxerga e menos a gente pratica de pecado. E isso é tremendo, isso é maravilhoso. Quanto mais longe nós estivermos da presença do Senhor, menos percepção de que nós temos pecado acontece. E eu tenho visto isso na minha vida, na minha família. Por isso eu não abro mão de estar na presença do Senhor. Eu não abro mão de todos os dias, das 19 às 20 horas, estar reunido com pessoas para orarmos e buscarmos a presença de Deus. E quanto mais perto nós estivermos do Senhor, mais percepção nós vamos ter das manchas que maculam o nosso coração, daqueles pecados ocultos que ninguém sabe nem percebe. E o Senhor, Ele traz luz para as nossas vidas. E o Salmo 119 diz, verso 115, que é muito conhecido, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sabe, quando a luz do Senhor vem sobre as nossas vidas, como chegou ali para Isaías, ele reconheceu o pecado dele, ele confessou e ele foi liberto. Glória a Deus. E no verso 8, desculpe. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Era a Trindade falando, não era só Deus. Porque ele falou nós, ele não falou quem há de ir por mim. Ele disse quem há de ir por nós. E ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. É sobre isso que eu quero compartilhar agora, na verdade. Hoje, nós não precisamos mais de uma brasa viva nos nossos lábios. Nenhum anjo tocar em nós para sermos
perdoados e sermos limpos. Hoje nós temos o sangue de Jesus derramado naquela cruz, que nos purifica de todo pecado. E eu quero que você creia, porque Ele está aqui, nessa manhã. Ele está aí na sua casa agora, para te limpar de todo pecado, para te purificar de todos os seus pecados. E foi nessa visão que o profeta ouviu o chamado do Senhor para uma obra específica. O Senhor tem chamado cada um de nós. Quem Ele vai enviar? E eu quero dizer para você, quando Ele diz quem há de ir por nós, o Senhor Jesus já estava ali com Ele. É para nós termos convicção daquilo que nós temos que fazer. Isaías, ele respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, meus amados, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, quando Ele vem e nos limpa de todo o pecado, quando Ele nos transforma, não é só para nós mesmos, mas é para a glória dEle, é para nós continuarmos a obra que Jesus fez na cruz. Ele fez uma obra na cruz e nós estamos aqui para continuar essa obra. Amém. E muitas vezes Isaías não fez isso, mas nós poderíamos fazer, depois de ver a glória de Deus, depois de abraçar a salvação, depois de termos os nossos pecados perdoados, nós poderíamos continuar olhando para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa situação, para a nossa doença sistêmica, para aqueles problemas que não passam, sabe? Aquele filho que dá muito trabalho dentro de casa, e só que nós temos que pensar que não é só para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para nós olharmos para o alto e continuarmos olhando para o alto. E para nós continuarmos a obra que Cristo começou. Amém? Amém. Amém. Quando Isaías olhou para cima, né? Para o lugar do alto e sublime trono, a visão da glória de Deus o fez ouvir o seu chamado. O Senhor pode nos chamar de várias maneiras, mas quando você está na presença dEle, Ele fala com você em voz audível, Ele toca na sua vida, Ele transforma a sua história e Ele usa você. Ele faz de você de um vaso quebrado, um vaso novo. Ele transforma a sua vida, Ele tira todos os lixos que estavam incrustados na sua vida e Ele te faz uma pessoa nova, cheia de unção, cheia de poder de Deus. Quando eu olho de onde eu vim e onde eu estou, eu vejo a glória de Deus sobre a minha vida, eu reconheço e eu agradeço ao Senhor pelo que Ele fez e está fazendo na minha vida. Sabe, daqui a alguns anos, nós vamos fazer referência dos anos 2020, 2021, talvez até 2022, como os anos da pandemia. Já tivemos várias crises. Minha mãe teve a gripe asiática e eu me lembro que ela sofreu muito. Nós morávamos numa cidade muito pequena, onde não havia recursos. Tivemos que ir para outra cidade e eu quase perdi minha mãe naquela época. Mas foram tantas crises e louvado seja Deus, tudo isso passou, né? E nós vamos nos lembrar desses anos em que muitas vidas foram ceifadas, muita tristeza tomou conta, né, do mundo inteiro, de lares, de empresas que quebraram, tantas coisas. Mas nós temos que continuar olhando para o alto e sublime trono, continuar olhando para a presença de Deus, porque na presença do Senhor nós somos curados, restaurados, nós somos restituídos na fé, na esperança e no amor do Senhor. E se nós continuarmos olhando para baixo, nós podemos perder a oportunidade do chamado específico que Deus tem para nós. Porque muitos de nós poderiam até dizer, é fácil para quem não perdeu um ente querido com a Covid, é fácil para quem a sua empresa não teve crise. Não é fácil para ninguém, porque nós aprendemos com Jesus que a dor do nosso irmão é nossa dor também. E nós estamos aqui e nós nos congregamos, nós nos reunimos para que nós possamos ser bênção uns na vida dos outros. É isso que nós precisamos aprender. Isaías, ele registrou essa experiência naquele ano de dor. O Senhor também está contemplando
as nossas vidas e nos capacitará para isso. Amém? Para nós olharmos para cima e conhecermos a glória de Deus, o Todo-Poderoso. Conhecermos tudo que é do Senhor e cumprirmos o propósito para o qual Ele nos chamou. Sabe, irmãos, essa crise mundial continua e cabe a nós decidirmos o que nós vamos fazer. Se nós vamos ficar olhando as circunstâncias, a circunstância de dor, a circunstância de frustração, a circunstância de adversidade, a circunstância de medo, do luto, do gemido, da escassez, ou olhar para cima, porque Ele é santo e nós temos que cumprir o nosso chamado. Ele disse: a quem enviarei? E nessa manhã eu quero dizer para vocês que quando Isaías, ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele tomou uma decisão para a vida dele e que mudou a história dele. Mudou a história porque o livro de Isaías é riquíssimo. A comunhão que esse homem teve com Deus, a direção que ele recebeu do Senhor em várias situações e circunstâncias, o legado que ele deixou para nós, isso tudo foi para glorificar o nome do Senhor, porque ele simplesmente teve uma posição e ele decidiu servir o Senhor. E o Senhor diz no verso 9: vai e diz a esse povo: ouvi, ouvi e não atendais, vede, vede e não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. O Senhor chamou Isaías para uma missão específica naquela época. E hoje Ele chama você, Ele chama a mim, para nós levarmos as boas novas para os desesperançados. Eu louvo a Deus pelo meu consultório, porque ali é a minha igreja, é o meu campo de pregação. Ali eu louvo a Deus, porque todos os pacientes saem com oração, saem com a palavra de Deus, todo mundo ouve eu cantando louvor, porque é impossível trabalhar sem eu estar adorando ao Senhor, muito, muito discretamente. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que nessa manhã o Senhor está chamando. E Ele está perguntando: a quem enviarei? É muito bom estar sentado no sofá, ou mesmo deitado na cama. Muitas vezes a gente assiste na cama, né? Com todo o conforto. Mas o Senhor está chamando cada um de nós para cumprir o propósito. O Senhor está chamando cada um de nós para avançar, para ir além, para não ficar só no comodismo, mas para nós avançarmos e conquistarmos as vidas que estão morrendo sem o amor do Senhor, sem o poder de Deus, sem a glória de Deus sobre a vida deles, sem experimentar essa delícia, esse amor que completa, esse amor que preenche, esse amor que nos levanta, somente na presença do Senhor Jesus. E o Senhor te convida nessa manhã a tomar uma posição aí onde você está. E eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que essa manhã é uma manhã especial para a sua vida. Parece que é uma simples palavra, mas o Senhor está te capacitando. O Senhor está perdoando os seus pecados se você abrir o seu coração e confessar. Se você disser: Senhor, eu estou aqui na tua presença e eu não tenho nenhum bem maior além de ti. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus em quem eu confio. E eu quero, Senhor, entregar a minha vida nas Tuas mãos. Faça essa entrega nessa manhã. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Ele vai perdoar os seus pecados e Ele vai te capacitar. Ele vai te honrar. Ele vai te colocar num lugar maravilhoso. Amém. Sabe para quê? Para a glória dele. Não é para sua glória, não. Mas é para você ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. E eu louvo ao Senhor pela palavra dele, que é rica demais. A palavra dele é maravilhosa, é poderosa. E eu quero orar com vocês, e depois nós vamos orar aqui. Amém? Separado.
Senhor nosso Deus, nosso Sim, Pai Deus. querido. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Sim, Senhor, te louvamos. Eu te engrandeço, Senhor, nessa manhã pela tua palavra, que vem de encontro aos nossos corações. Muitas vezes nos achamos indignos de ti, indignos de nos aproximar na tua presença, indignos de orar, mas o Senhor diz que aquele que se achega a ele jamais será rejeitado. E ele espera que você abra a sua boca, o seu coração e peça perdão pelos seus pecados. Ele espera que você se achegue até ele, para você ser curado, para você ser renovado, para você ser perdoado e para que ele te use para a glória dele. Em nome do Senhor Jesus, Pai, aqueles que nessa manhã estão orando, Pai, estão orando conosco agora aqui, na nossa congregação, e estão se arrependendo dos seus pecados, estão abrindo seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer, e estão dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor vai fazer. Ele não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E você foi escolhido nessa manhã para ouvir essa palavra, para se arrepender e para mudar o seu estilo de vida e para você ir servir o Senhor até que Ele volte. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh Deus, venha abençoar os meus irmãos. Venha, Senhor amado, perdoar pecados. Venha abraçar aqueles que estão entristecidos, desanimados. Venha acolher tua mão nos teus braços, Senhor. Tu és um Pai amoroso e nós confiamos em Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Seja exaltado o nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para a glória do Teu nome, Pai. Muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus, o Senhor é muito bom. Quantos queremos sentir o toque do Senhor essa manhã? Amém? Você quer? A diferença de Isaías, que quando ele estava lá, Deus pegou uma brasa feita talvez de carvão, feita de algum material, né? E a palavra diz que o Senhor faz dos seus ministros labaredas de fogo. Amém? Hoje Deus escolheu tocar este mundo, purificar as pessoas, purificar o que está ao nosso redor, usando a tua vida e a minha vida. Amém? Então eu quero te convidar, vamos colocar em pé, enquanto está sendo dedilhada uma canção. Eu gostaria que você fosse usado hoje. Deus vai tirar você agora do altar, onde a sua vida já está, para tocar a vida de alguém. Amém? Ore por alguém que está do seu lado. Abençoe a vida dessa pessoa. Pai, agora a purificação do Senhor, a graça do Senhor, a santidade do Senhor, o romper na área que a pessoa pergunte se for o caso, mas abençoe. Vamos nos mover, vamos orar. Amém? Que Deus possa fluir na direção do que Ele está dito aqui. E nós estamos aqui para fazer a diferença, para em vem do Senhor sermos canais da santidade, da purificação, daquilo que Ele tem para fazer através de nós e em nós, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Nós oramos e clamamos por isso. Faça isso também você aí na sua casa. Ore por alguém, ore por seus familiares. Deus te abençoe. Um privilégio estarmos juntos. Até a próxima reunião, em nome de Jesus.